Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giovana Berbert, eu tenho um curso de redação chamado Conatos, inclusive estamos com as matrículas abertas para o curso presencial aqui em Viçosa e em breve para o curso online de redação para o Enem. No vídeo de hoje, pós-prova da UENG 2024, eu quero comentar com vocês, quero tecer algumas análises sobre o comando da redação da UENG 2024. Além da gente pensar nas possibilidades argumentativas, a gente também vai fazer uma análise de como esse comando foi apresentado. Vou fazer algumas ponderações, alguns comentários, ou seja, eu vou opinar, obviamente, de forma argumentativa, sobre as minhas percepções, as minhas visões do comando, do gênero pedido e do tema da redação. Então vamos lá? Análise da redação da UENG 2024. Estou gravando esse vídeo no domingo pós-prova, ok? Só para vocês perceberem que está bem fresco mesmo. Qual foi o comando da redação? Eu não trouxe os textos motivadores porque eles não serão determinantes para a nossa análise aqui. Então, o comando da redação vinha com a seguinte informação: com o apoio dos textos motivadores, produza uma redação no formato de gênero discursivo e argumentativo sobre os atuais impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das mudanças climáticas. O texto deverá conter no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas. Giovana, você não mudou nada do comando da redação? Não, eu trouxe para vocês aqui uma foto que a minha estudante, minha aluna, mandou para mim logo após a prova. Olha só, mesma coisa. Com apoio dos textos motivadores, então pode ler aí, você vai perceber que é a mesmíssima coisa. E professora, esse comando, ele se encaixa dentro do que estava no edital? Vamos voltar aqui no edital? O edital, gente, 2024, tá? Esse aqui, não de 2023, que foi o que valeu para a prova que aconteceu em janeiro. Veja só, a prova de redação poderá apresentar uma coletânea de textos motivadores pertinentes a determinado tema e instruirá o candidato a produzir um texto no formato de um gênero discursivo e argumentativo, abordando o tema proposto. Então, de acordo com o edital, o que daria para a gente entender? Que eles pediriam um texto no formato de um gênero discursivo. Então, um gênero específico. E esse gênero seria do tipo textual argumentativo. Só que, estranhamente, o que a prova, o que o comando cobrou foi exatamente a mesma coisa que estava no edital. Um texto no formato de um gênero discursivo e argumentativo. E aí vem a minha análise, vem a minha opinião. O que cargas d'água seria um texto, uma redação no formato de gênero discursivo e argumentativo? O que é isto? E lógico que eu não viria gravar um vídeo questionando, analisando esse tema sem primeiro ter estudado, ter pesquisado, trazer fontes acadêmicas para vocês e ter conversado com colegas de profissão. Inclusive, eu conversei com o autor dessa gramática sobre essa questão. Conversei com outro professor, também dono de um curso de redação renomado, e conversei com uma colega de profissão que é autora de livros didáticos. Todos esses professores na área da letras, todos esses professores na área dos gêneros discursivos, para mostrar para vocês, para me preparar justamente para opinar sobre essa questão. Então, qual é a minha análise, qual é o meu ponto de vista? É estranho, é questionável a redação, a forma como esse comando foi escrito, foi pedido. Por que, Giovana, que é questionável? Vamos lá, então. Primeira coisa, o que é um gênero discursivo e argumentativo? O problema aqui não está no gênero discursivo e nem no argumentativo. Está na junção desses dois termos e está no fato desses dois termos não terem uma terceira palavra para definir. Vou construir com vocês a minha linha argumentativa, vou mostrar para vocês quais são aqui as minhas fontes, para vocês entenderem o meu ponto de vista, o meu posicionamento, o porquê esse comando da UENG está estranho, está questionável, aparentemente não está bem formulado, não está evidente para o aluno o que a UENG queria dele. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês a primeira citação
justamente deste texto, essa gramática. Olha, o texto chama A Gramática para Concurso Público, é do professor Fernando Pestana. Sugiro fortemente que você passe a segui-lo no Instagram, se você quer ter acesso a conteúdos de língua portuguesa. Ele escreve muitíssimo bem. A gramática dele é enorme, né? É praticamente uma bíblia para quem vai fazer concursos públicos na área do português. Só que aqui na página 880, ele também aborda questões sobre os gêneros discursivos. E aí vocês vão entender porque é extremamente confuso um gênero discursivo e argumentativo sem estipular qual é o bendito gênero. Então vamos lá. O que ele diz? Gêneros textuais, então a gente já começa com esse ponto, ele não chama de gêneros discursivos. Só que para quem fez letras, para quem estudou no curso de letras, sabe que esses termos são intercambiáveis, ou seja, são praticamente sinônimos, gêneros textuais e gêneros discursivos. Então, gêneros textuais são formas, então entra naquela ideia do formato de um gênero, porque são formas diferentes de expressão comunicativa. As muitas formas de elaboração de um texto se tornam gêneros, ou seja, as formas de elaboração. Como você escreve o texto? Quantos parágrafos? Se tem título ou não? Se você direciona ou não ao leitor? Qual é o objetivo daquela produção? Se o texto é em prosa? Se o texto é em poesia? Tudo isso entra dentro dessa forma, dentro desse termo, né? Formas de elaboração. De acordo com a intenção de seu produtor, então de acordo com o objetivo. Logo, os gêneros desempenham papéis sociais, ou seja, funções dentro da sociedade, próprios do dia a dia. Olha os exemplos: telefonema, sermão, cartas, e aí pode ser comercial, pessoal, argumentativo, oficial, romance, conto, crônica, poema, bilhete, reportagem jornalística, aula expositiva, reunião de condomínio, notícias jornalística, horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compra, cardápio de restaurante, panfleto, charge, quadrinhos, instruções de uso, outdoor, inquérito policial, resenha, edital de concurso, piada, fábula, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por computador, apostilas, aulas virtuais. Olha a quantidade de exemplo que ele dá de gênero. Ou seja, meu povo, se você caiu aqui de paraquedas e nunca ouviu a palavra gênero, nem gênero textual ou gênero discursivo, o que é isso? São formas que os textos se organizam para que a gente classifique. Basicamente, gênero discursivo ou gênero textual é a classificação que a gente dá, e aí tem um monte de exemplo, como que o professor Pestana deu aqui pra gente. Ou seja, é como se eu falasse operação matemática. O que é uma operação matemática? Pode ser soma, pode ser diminuição, pode ser, subtração, pode ser multiplicação, pode ser divisão. Então, dentro do termo operações matemáticas, eu tenho ali tipos de operações matemáticas. É a mesma coisa para gêneros discursivos. Gênero discursivo é uma categoria que a gente dá. Uma classificação, é um nome. Só que é como se eu virasse e falasse assim, esse é um ser humano. Mas quando eu digo esse é um ser humano, tem outras características que eu posso dar para esse ser humano. Então, quando eu digo gênero discursivo, eu não estou sendo, presta atenção, preciso. Eu não estou sendo objetivo. Eu estou sendo impreciso. E aí entra o meu questionamento. Weng, esse comando, você estava dando a possibilidade para o aluno escolher qualquer gênero discursivo, desde que fosse do tipo argumentativo, ou este comando está especificando para o aluno que é para escrever uma dissertação argumentativa, mas a banca coloca para ele gênero discursivo, como talvez, possivelmente, houve um equívoco na hora de escrever, então houve uma confusão entre dissertação argumentativa e gênero discursivo e argumentativo? É a minha pergunta. O que o edital... Na verdade, o que o edital não, o que o comando coloca? Porque no edital entende-se que poderia ser qualquer gênero discursivo desde que fosse argumentativo. Professor, o que seria um gênero discursivo e argumentativo? Aí, como o gênero discursivo é uma categoria e o argumentativo é uma característica, é como se eu pegasse
um grupo e colocasse ele ali dentro de uma caixinha, né? Então, olha, eu abro uma gaveta e ali dentro daquela gaveta tem divisórias, assim fica mais claro. Eu abro a gaveta dos gêneros discursivos e ali eu tenho divisórias. Os gêneros discursivos argumentativos, os gêneros discursivos expositivos, os gêneros discursivos instrutivos, os gêneros discursivos narrativos. Então, eu quero gêneros discursivos argumentativos. Então, eu tenho uma lista. Por exemplo, dentro dessa lista que o professor Pestana nos dá na página 880 desta gramática, tá bom? A gramática para concursos públicos, nós temos alguns gêneros aqui que eles são argumentativos. Então, por exemplo, a carta, ela pode ser argumentativa. Eu tenho uma reunião de condomínio? Pode ser. Não, mas vamos marcar isso aqui como gênero discursivo argumentativo, não, porque pode ter outras características também. Mas, por exemplo, uma resenha é, sim, um gênero discursivo argumentativo. Uma aula virtual, não. Então, o que ele deu aqui de exemplo pra gente, na verdade, que a gente pode falar assim, não, isso aqui, o argumentativo é forte. Ah, sim, o sermão também. Então, sermão, carta, resenha são gêneros discursivos que fortemente são argumentativos. Agora, nós temos o romance, o conto, a crônica, os três, eles são fortemente narrativos. O poema, a gente tem alguns poemas narrativos também. Instruções de uso é um gênero discursivo injuntivo, o gênero discursivo instrucional. A fábula também é narrativa, a piada também é narrativa, o edital de concurso é descritivo, expositivo, né? Tá expondo ali as informações, então não é argumentativo, não tá te tentando te convencer, ele tá apresentando para você as informações. Terminando aqui a citação do professor Pestana. Portanto, olha isso aqui é justamente, Weng, a minha questão. Portanto, não confunda tipo de texto com gênero textual. Argumentação é tipo de texto. Gênero textual são esses que eu marquei aqui para vocês, alguns exemplos. Estes são desdobramentos daqueles. Ou seja, o gênero textual é um desdobramento do tipo textual. Então, eu tenho ali 5 tipos textuais e eu tenho os gêneros que são desdobramentos dos tipos, certo? São as divisórias. Estes são desdobramentos daqueles. Olhamos para um texto e dizemos que ele é do tipo, né, TIPO, do tipo dissertativo, por causa de sua estrutura e de sua função. No entanto, esse mesmo texto dissertativo pode se desdobrar em artigos de opinião ou não. Uma carta de leitor, uma carta de solicitação, uma carta argumentativa, um discurso de defesa ou de acusação, uma resenha crítica, um resumo, um editorial, um ensaio, um seminário, uma conferência, uma palestra, um verbete, uma resenha. Todos esses são gêneros textuais. Todos esses. No entanto, esses são gêneros textuais do texto dissertativo, que é o texto que você fala sobre um assunto. Outra coisa, há quem defenda que o texto dissertativo, na verdade, é a mesma coisa que o texto argumentativo. Então, seria só texto dissertativo. Então, dissertativo engloba a argumentação. E há quem defenda que não. Então, o que o professor Pestana está colocando para a gente aqui é que não basta, e aí entra a questão do comando, não basta você falar que um gênero discursivo argumentativo se você não especificar o gênero. Porque dentro da argumentação nós temos inúmeros gêneros. E gênero discursivo não é um gênero. Gênero discursivo é a categoria. Então não adianta você falar, eu acertei o gênero, porque eu falei que ia cair um gênero discursivo. Gente, gênero discursivo não é gênero. É um nome. É a mesma coisa que você falar assim, eu acertei que ia cair uma questão de português na prova de português. É óbvio que vai cair uma questão de português na prova de português. A questão é sobre o que é essa questão. E o ponto aqui é, qual é esse gênero? Que a Weng não especificou. E a pergunta que fica é um gênero para o aluno escolher? Ou houve uma confusão, houve um pequeno equívoco entre texto dissertativo, entre tipo textual e gênero textual? Eles queriam simplesmente que o aluno escrevesse uma dissertação argumentativa? Era isso? E aí colocou a palavra gênero ali sem querer no comando? Qual era o ponto? Trouxe mais citações para vocês, porque uma informação só não seria suficiente para embasar meu ponto de vista. Então, vamos a mais uma citação. Agora eu trouxe para vocês uma citação do autor, aqui é Sérgio, gente, perdão, houve um erro de digitação. Sérgio Roberto Costa.
ele tem um livro muito bom chamado Dicionário de Gêneros Textuais. Esse livro é de 2014 e aqui eu trouxe para vocês uma citação da página 20. Comecemos com o conceito de gêneros discursivos de Bakhtin. Então, Bakhtin é um autor que elaborou esse conceito a partir da observação da comunicação. Segundo Bakhtin, então vamos lá. Inicialmente, observemos nosso dia a dia. Há atividades ou práticas discursivas, principalmente orais, como a conversação, que usamos na relação imediata com nossos interlocutores. Então, quando você conversa com alguém que é seu interlocutor, você utiliza inúmeras formas de organizar as palavras que você usa. Dialogamos diariamente com pessoas ao nosso redor, respondendo a perguntas, opinando, contando casos, piadas, dando ordens. Então, constantemente você está conversando com as pessoas, você está dialogando. E cada diálogo que você estabelece são de formas diferentes. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa com meu esposo. Eu posso contar uma história para ele. Então, eu estou contando ali um caso. Estou indo para o tipo textual narrativo e aí estou contando um caso que seria um gênero discursivo, contar caso. Mas, no meio da conversa, assim que eu termino a conversa, eu posso dar uma ordem para ele. Gente, dar uma ordem não é no sentido de você mandar. Você pode, inclusive, colocar um por favor, por gentileza, é um pedido, né? Então, eu viro para ele e falo assim, me passe esse prato, por favor. Eu estou agora usando outro tipo textual e estou dando uma ordem, fazendo um pedido. Depois eu posso fazer uma descrição para ele, falar assim, o nome dele é Brian. Brian, vai ao supermercado, por favor. Aí entra a ordem e agora eu vou entrar na descrição. Procure para mim um limão chamado limão siciliano, né? Limão siciliano? Acho que ele é maior do que o limão Tahiti, que é o verde. Ele é mais amarelado. E ele geralmente fica naquela parte resfriada do supermercado. Então agora eu já mudei um pouco, já fui para o texto dissertativo, né? Perdão, descritivo. Apresentei as descrições, então, do limão. Entendeu a ideia? Então, isso que ele está dizendo, a gente vai mudando as formas de conversar. São atos conversacionais diversos à nossa disposição, desde há muito tempo. Ou seja, o ato de conversar, a conversação é um dos gêneros primários da oralidade humana. Então, o que a gente entendeu até agora? O que seria gênero discursivo? São as formas pelas quais nós nos comunicamos. E aí, o professor Sérgio Roberto Costa continua. Em outras palavras, todo gênero, segundo Bakhtin, é definido por 3 dimensões essenciais. Aí vocês vão entender por que o comando está bem confuso e, assim, tem uma redação estranha, pode-se dizer, porque ele não especifica qual gênero discursivo. Olha aqui. Eu tenho, primeiro ponto, os conteúdos. Tudo bem, o comando tinha um conteúdo, falar sobre os impactos sociais, ambientais e econômicos das mudanças climáticas, que são e se tornam dizíveis pelo gênero. E aí o gênero pode ser conversa, pode ser carta, pode ser palestra, pode ser entrevista, pode ser resumo, pode ser notícia, e não por frases ou orações. Então é um texto mais longo. A estrutura e a forma, o que seria? É um texto aí, ó, narrativo, argumentativo, descritivo, explicativo, conversacional, pertencentes a ele. A gente vê que esses 2 pontos aqui, nós encontramos na prova da UENG. Agora a terceira, as configurações específicas das unidades de linguagem, aí entra o estilo. Os traços da posição enunciativa do locutor. Nós não tivemos isso na prova da UENG. Não tivemos. Os conjuntos de sequências textuais e de tipos discursivos que constituem estrutura genérica. Por exemplo, construir um texto instrucional é diferente de construir um texto argumentativo. Então, a gente não tinha ali exatamente, até que a gente tinha a questão do texto argumentativo. A gente tinha ali o conteúdo, que seria o assunto. Agora, essa configuração específica, esse estilo, nós não sabíamos quem era o locutor, nós não sabíamos exatamente quais os conjuntos de sequências textuais que nós utilizaríamos, título, vocativo, estratégias de interlocução. A gente não tinha essas informações, não tínhamos. Que constituem a estrutura genérica, não estava lá. Continuo, tá? Não paro aqui. O professor Sérgio continua também. Tudo isso, pois, refere-se ao domínio da diversidade discursiva, ou seja, era uma argumentação, isso a gente sabia. Do gênero discursivo, não fazíamos ideia do gênero discursivo.
das dimensões textuais. Então, quais tempos verbais o estudante usaria nesse caso? Quais seriam os organizadores textuais? Ou seja, aquelas palavrinhas, né? Porém, mais, contudo, todavia, os conectivos. A progressão anafórica. Este, esse, aquele. O papel, às vezes, dos personagens, né? Que seria o esquema dos actantes, de quem age, de quem está atuando ali naquele contexto. Interlocução, gente. Tinha tanto ali, tinha tanta questão de interlocução no edital. Vou mostrar para vocês. No edital, a gente tinha questões referentes a estratégias de interlocução, a atribuição de título. Como que as pessoas... Aí minha pergunta. Como as pessoas corrigirão a sua redação, você estudante, e aí a pergunta é, como a redação será corrigida, sendo que a gente tem as competências, como que você vai corrigir a competência de interlocução, atribuição de títulos, se o aluno não sabia o gênero? Aí a pergunta é, Weng, vocês vão aceitar qualquer gênero, desde que seja argumentativo? É isso? Qualquer gênero? Organização narrativa, argumentativa, expositiva, pontuação, etc. Giovana, você vai parar por aqui? Não, eu trouxe mais um texto para vocês para mostrar como esse comando está questionável. E você já vai entender por que eu trago tantas referências. Concebemos a argumentação como um domínio discursivo. Então, a argumentação, sim, ela é um domínio discursivo. No sentido pereumaniano, porque parte de um autor chamado Pereuma, que se realiza concretamente em enunciados de vários gêneros. Então, entenda que, basicamente, ele está dizendo, olha, a argumentação, ela está dentro do domínio discursivo, mas a argumentação, aí é o ponto, pode aparecer em diversos gêneros, como ensaio, resenha, artigo de opinião, carta argumentativa, entre outros exemplos bastante comuns à esfera escolar. Giovana, de onde você tirou isso? De um artigo acadêmico de um pesquisador chamado Luciano Novaes Vidon. O artigo se chama A Prática Escolar de Ensino de Gêneros do Discurso, calma aí que era para separar, dos gêneros do discurso argumentativo. Nossa, professora, mas parece que a Weng está correta, faz sentido. Olha só o nome do artigo, Gêneros do Discurso Argumentativo. Só que aí, quando você pega o artigo para ler, você entende perfeitamente o que eles estão trabalhando. Como os vários gêneros discursivos pertencentes ao tipo textual argumentativo são trabalhados na escola, aparecem na escola, aparecem nos livros didáticos e aparecem no vestibular. E o artigo é justamente sobre essa forma em que se especifica o gênero. Quando não se especifica o gênero, coloca basicamente um tipo textual dissertativo argumentativo, que acabou se tornando uma redação de vestibular. Então perceba, vamos voltar aqui para mim. Perceba, a redação do Enem tornou-se um gênero textual praticamente, porque você já sabe ali, você está dentro, olha só na questão do próprio Bakhtin, né? Você está dentro de uma estrutura e uma forma específica, introdução, D1, D2, conclusão. Você já tem um conteúdo específico que é a proposta de intervenção. E você já tem até uma posição enunciativa do interlocutor, que é o de estudante que faz Enem. A redação do Enem praticamente se tornou um gênero discursivo hoje. Quando você fala redação do Enem, o aluno já pensa na situação comunicativa, já pensa no conteúdo, já pensa na estrutura da redação, ele já pensa dentro da ideia do gênero. Agora, meu povo, vamos voltar aqui para esse comando. Giovana, eu não entendi aqui a sua crítica, eu não entendi o seu ponto. O meu ponto é que nós não temos um comando, nós não temos uma estrutura evidente, explícita, de qual é o gênero discursivo que a Weng quer. Então, quais são as possibilidades? Possibilidade 1, a meu ver, é que ela vai aceitar, então ela aceitará qualquer gênero, desde que seja argumentativo. Então, nada de escrever um conto, nada de escrever uma crônica, nada de escrever uma piada, nada disso, porque isso é narração. Nada de fazer um manual de sobrevivência para as mudanças climáticas, porque isso é do tipo injuntivo, é do tipo instrucional, não pode ser feito. Então, a minha primeira, assim, o que eu imagino que possa ser é isso.
O segundo ponto, aí, é que eles queriam, na verdade, um texto, e aí eu acho pouco provável, que seria muito mais fácil escrever um texto dissertativo argumentativo. Giovanni, o que isso significa? Presta atenção no que eu vou escrever. Isso significa que cabe recurso. Mas preste atenção. O prazo para recurso vem após a divulgação da sua nota da redação. Vem após você ter acesso ao espelho da sua redação. Então, você vai receber o espelho e você vai receber a nota. Se você achar que a sua nota foi injusta e que esse ponto do gênero discursivo que não foi especificado e a instrução confusa sobre gênero discursivo e argumentativo, se isso te prejudicou, você vai elaborar um recurso. Professora, e por que você trouxe essas citações? Porque o recurso tem que ser baseado em evidências acadêmicas. Então, você tem que trazer citações, você tem que trazer trechos. Então, esse vídeo aqui vai te ajudar, essas citações vão te ajudar a elaborar um recurso. Então, se isso te afetou, Giovana, recebi minha nota de redação. Ou então, isso te afetou lá no local da prova, Giovana, me bateu um desespero, porque eu estava esperando um artigo de opinião, estava esperando uma carta, e eu não sabia o que era um gênero discursivo argumentativo. Isso me atrapalhou, e a minha nota refletiu isso. Entre com recurso. Porque esse comando está, no mínimo, questionável. Não estou fazendo uma crítica à instituição, a quem fez a prova, nada disso. Eu estou fazendo uma análise, estou apresentando o meu ponto de vista, o meu olhar sobre isso. Que cabe recurso, porque tem brecha. Tá certo? Tem brecha. Conversando também com um professor, que eu disse para vocês, sobre essa questão, ele me perguntou, né? Ele é lá do Maranhão. Ele falou assim, ô professora, mas essa prova da UENG já tem uma certa tradição? Então, por exemplo, o aluno que se visse, né, fazendo essa prova, tendo em vista que ele fez provas anteriormente, provas antigas, ele não estaria preparado, ou seja, a prova ela já não tem uma certa tradição? Eu tive que responder não, professor. Porque ano passado, o que foi? Foi um texto para apresentar em um congresso. Não existe aqui uma certa tradição na UENG. Então, isso aqui abre brecha para recurso. Esse comando está, no mínimo, confuso. E olha o outro problema desse comando aqui. Vamos lá ver as características da tabela de correção, da grade de correção? Vamos lá rapidinho? Eu já falei sobre ela aqui, tem outros vídeos no canal, mas eu vou falar novamente para mostrar para vocês que a UENG elaborou um comando que vai dificultar a própria correção da redação. E aí, possivelmente, haverá alguma injustiça. Possivelmente. Não estou dizendo que sim, mas possivelmente. Vamos lá. Já mostrei essa grade aqui, mas vamos analisar, tendo em vista que eles pediram um gênero discursivo e argumentativo, gente. Adequação à proposta de redação. Abordagem do tema proposto. Isso vai ser tranquilo, porque o tema era, né, os atuais impactos, os impactos econômicos, sociais e ambientais das mudanças climáticas. Agora, interpretar os textos motivadores, ok. Macroestrutura. Domínio do tipo textual. Ok, fazer uma argumentação é tranquilo para você. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Agora, gente, teve gênero discursivo proposto? Teve gênero discursivo proposto? Paragrafação, progressão textual, organização da informação, estratégias de interlocução. Se eu não tenho uma situação comunicativa, UENG, você não me deu uma situação comunicativa, UENG, como eu vou fazer? Como que eu vou ter estratégia de interlocução se eu não tenho uma situação comunicativa, UENG? Atribuição de título. Como? Você não me deu um gênero? Como é que eu vou saber se esse gênero pede ou não um título? Aqui, isso não vai afetar, que é questão de português. Exposição de ideias, linha de raciocínio e tudo mais. Aqui tá tudo dentro do texto argumentativo, é tranquilo. Agora, o meu questionamento é isso aqui, ó. Como? Como que a macroestrutura textual, como que os aspectos pragmáticos discursivos vão ser avaliados nessa prova da UENG se não foi proposto um gênero discursivo? Como? E se o aluno fizer, gente, um gênero textão do Facebook, como que o corretor vai avaliar isso?
Ele vai identificar que foi um textão do Facebook? Porque para ele conseguir analisar as estratégias de interlocução, o gênero discursivo, a atribuição de título, ele precisa primeiro saber qual é o gênero. Ele vai saber qual é o gênero? Como é que ele vai fazer isso? Como? Bom, a reflexão que eu trago para vocês com esse vídeo, né? Não acho que é uma aula, mas é um vídeo, é a seguinte. Primeira coisa, não temos um gênero discursivo cobrado. Então, às vezes ouvi pessoas falando, eu acertei o gênero. Eu escrevi sobre esse gênero. Fulano falou que ia ser esse gênero. Ou a pessoa não conhece sobre gênero discursivo, ela não entendeu o que é um gênero discursivo, e aí ela não conseguiu identificar ali que não tinha gênero discursivo especificado. Tudo bem se você falasse, não, mas eu fiz um curso, fulano me falou, eu imaginei que a gente poderia escolher o gênero na hora. Tudo bem. Se foi assim, tudo bem. Porque realmente a instrução cabe esse tipo de análise. Agora, falar que acertou o gênero discursivo, aí você vai ter que entrar em contato comigo e falar, então, professora, porque o gênero estava ali, implícito. Como você não percebeu que era um artigo de opinião? Como você não percebeu que era uma carta aberta? Como você não percebeu que era um manifesto? Porque, gente, não está ali explícito. Então, a pessoa ela não entende disso ou ela está usando, não sei, né? Ela está usando algum recurso de marketing aí para vender, para convencer você, porque não tem gênero. Outra coisa que me preocupa, e muito mais do que isso que eu falei, né? Muito, muito mais, é a questão da estabilidade do aluno. É a questão do respeito ao estudante. O estudante, ele investiu tempo estudando para aquela prova, ele fez provas antigas, ele fez redações. Muitos deles investiram dinheiro em cursos preparatórios, em aulas particulares, em mentorias, em correções de redação. Eles se deslocaram até lá para fazer a prova. Aí eles se dão, né? Eles se deparam com um comando mal formulado assim. É no mínimo desrespeitoso com o estudante. Então, vamos cobrar, né? Vamos comentar nas páginas da UENG, sempre com educação, sempre com respeito, mas pedindo um posicionamento. Afinal de contas, o que é que a UENG estava pedindo? Era um gênero específico ou era gênero aberto? O aluno poderia escolher o gênero desde que fosse argumentativo. Ou ele queria só um texto dissertativo argumentativo nos padrões do Enem, por exemplo. E aí? Vamos cobrar, né? Vamos cobrar da UENG um esclarecimento, uma resposta mais objetiva, mais precisa. Ou então podemos simplesmente esperar para ver como vai ser a correção. E caso você seja penalizado, caso a sua nota de redação não tenha sido ali coerente ao texto que você escreveu, cabe recurso, porque tem uma brecha aqui na prova, tá? Gente, a minha intenção com esse vídeo não é desrespeitar nenhuma instituição, não é fazer nenhuma crítica no sentido para menosprezar, né, para desprezar nada disso. É para fazer uma análise acadêmica, demonstrar o meu ponto de vista e mostrar para vocês ali que a gente tem que a gente tem que cobrar mais, porque é uma universidade pública. É o nosso dinheiro, enquanto pagadores de impostos, que está sendo direcionado ali. Somos nós, são os nossos filhos, são os nossos irmãos que estão fazendo essa prova. Então a gente precisa de uma prova com maior cuidado, com maior atenção. E eu gostaria de ouvir vocês também. Vocês que fizeram a prova, familiares, professores que talvez estejam vendo esse vídeo. Vocês concordam com a minha análise, discordam? Tem algum texto, algum artigo? Às vezes eu estou desatualizada, né? Às vezes a gente já tem algum gênero discursivo e argumentativo, e isso é um gênero, e eu não estou sabendo. Fiz pesquisas, né? Procurei fontes, conversei com os meus pares, ninguém estava sabendo. Mas às vezes a gente tem um outro texto. Então comente aqui, fale comigo se você concorda, se você discorda, por quê? Né? Será muito bom, será muito útil e também ajudará muitos estudantes que porventura precisem então entrar com recurso na prova. Deixa aqui sua dúvida, deixa aqui seu comentário, agradeço muito a participação de vocês e lembrando que se você fará o Enem ano que vem, certo? Giovana, farei o Enem 2024. Quero um acompanhamento, gostei das suas aulas, gostei da sua didática, quero o seu acompanhamento ano que vem. Vá lá no Instagram, @GiovanaConatos. A gente já está com as matrículas abertas para o curso presencial aqui em Viçosa, Minas Gerais. E em breve divulgaremos as informações sobre o nosso curso online de redação para o Enem. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.